Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10, a partir do verso 35. Glória a Deus. Você que está conectado com a gente aí, obrigado pela tua audiência. Que Deus abençoe tua vida. Deus abençoe teu lar. Você que está pelas redes sociais ou mesmo nos ouvindo pela nossa rádio, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Você que está aí pelo YouTube, que Deus te abençoe. Que Deus possa estar derramando sobre a tua vida graça sem medidas, no nome de Jesus. E eu quero falar nesta manhã sobre o segredo da perseverança. O segredo da perseverança. Amém? Todos acharam Hebreus capítulo 10, verso 35, é lá no Novo Testamento, quase na metade do Novo Testamento. Diz assim o texto bíblico: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda, em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vamos orar? Pai, fala conosco nesta manhã. Ministra o nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, desça ao mais profundo do nosso ser, gerando cura, libertação, renovação, restauração, em nome de Jesus. Enquanto a tua palavra vai sendo ministrada, Pai, vai operando sinais e maravilhas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode assentar? Aleluia. Nós estamos indo para o final da tempestade. Eu creio que estamos na reta final da tempestade. Dá para sentir até o cheirinho. Sabe aquele cheirinho de terra depois que a chuva passa? Espiritualmente eu sinto que a tempestade está passando. E o vento, aquela brisa suave do Senhor há de soprar sobre cada família, sobre a nossa nação. Amém, queridos? Porém, ainda estamos na reta final da tempestade. Ainda estamos, com alguns ventos batendo contra a nossa embarcação. Mas eu quero te dizer nesta hora, te encorajar a continuar crendo e perseverando. Não é hora de desistir. Não é hora de desistir. Na verdade, eu te faço uma pergunta. Você já desistiu de alguma coisa alguma vez? Quem já desistiu de alguma coisa? Ou muitas coisas? Levanta a mão aí. Quase 100%, de nós já desistimos alguma vez. De um curso, de um projeto, de um sonho, de alguma coisa. Nós já desistimos. Mas eu te pergunto, o que significa desistir para você? Não querer mais? Abandonar? Largar tudo? Existe um espírito de desistência e é um dos grandes males que tem assolado não somente a Igreja de Cristo, como toda a sociedade. Casamentos desfeitos, filhos abandonados, estudos não concluídos, responsabilidades esquecidas e o pior de tudo, a comunhão com Deus deixada de lado. Muitas pessoas desistem por não confiarem em si mesmas e acreditarem que não conseguirão vencer as barreiras que a vida apresenta. Você já se sentiu desmotivado e com vontade de desistir de tudo? Talvez você vai dizer muitas vezes. Talvez até essa semana você pensou em desistir de tudo. Mas eu quero te dizer, saiba que Jesus
Ele te ama. E que Ele morreu por nossas vidas. Isso é o mais importante. Pois passamos a nos ver com outros olhos, com os olhos de Deus, quando nós temos esse entendimento que Jesus nos ama e Ele morreu na cruz por nós. A cruz não foi brincadeira. A cruz não foi um encher linguiça, como diz o gaúcho, da história, não. A cruz parecia o fim, mas foi o começo. Os livros de história, sabe como é que eles estão registrados e colocados? AC e DC. Sabe o que significa essa sigla? AC, antes de Cristo. DC, depois de Cristo. A história teve um novo início em Cristo Jesus, queridos. Jesus parou a história. Jesus dividiu a história. Tudo que aconteceu até Ele vir foi uma coisa. E depois que Ele veio, mudou tudo. Assim é na vida de uma pessoa. Antes de Cristo entrar na vida dela e depois que Cristo entra. Antes de Cristo, talvez pode dizer, era um beberrão, fanfarrão, era uma pessoa depressiva, deprimida. Quando Jesus entrou, tudo mudou. Tudo mudou. Os vícios saíram da vida, né? Os palavrão, as bebedices, as orgias, tanta coisa. Porque Jesus entrou na história e as coisas começaram a mudar. Tá me entendendo? Então, quando nós temos esse entendimento de que Jesus, Ele me ama, e Ele foi para a cruz, Ele suportou a cruz, a gente começa a nos olhar, e eu quero te dizer que nós temos que nos olhar com os olhos de Deus. Se a gente olhar com os nossos olhos, a gente vai dizer, a gente não presta mesmo, eu não consigo, eu não sou capaz. E a gente vai desistir. Mas se a gente se olhar com os olhos de Deus, os olhos de Deus não são condenatórios. Os olhos de Deus são olhar de misericórdia. Diga para quem está perto de você, o olhar de Deus sobre ti é um olhar de misericórdia. Amém? O olhar de Deus é um olhar de misericórdia. Deus, Ele te ama tanto, tanto, que quer te ver bem, quer te ver feliz, quer te ver triunfando sobre os pecados, triunfando sobre a depressão, triunfando sobre os sentimentos negativos. Ele quer te ver triunfando. Bispo, mas o que eu faço? Eu já desisti de algo. Ei, então não continua mais desistindo. Recomeça a tua história, recomeça a tua vida. Para de desistir hoje. Para de desistir. Para de abandonar hoje o que é para você realizar, o que é para você viver. Amém? Jesus não desistiu de você quando estava lá no Monte Getsêmani. O diabo tentou levá-lo a desistir da cruz. Ele nos ama tanto, mas tanto, que se entregou por nós. Ele não desistiu de você e nem de mim. Amém? Jesus não desistiu de nós. É por isso que nós estamos hoje aqui. É por isso que quem me assiste hoje, ou quem me escuta hoje, está me escutando e me assistindo, porque Deus não desistiu de você. Por isso que você está de pé hoje aqui, porque Deus não desistiu. Você pode estar passando um deserto violento no teu casamento, na tua família, ou a nível pessoal, sem saber o que vai ser amanhã, porque o rumo você vai nortear a tua vida. Pode estar difícil. Mas eu quero te dizer, Deus não desistiu de você. Logo, logo, a tempestade vai passar. Logo, logo, a luz no fim do túnel vai aparecer. E você vai começar a entender tudo que você está passando hoje. Quais são os fatores que podem fazer que uma pessoa desista dos objetivos e alvos da sua vida? Primeiro fator, o medo. A palavra de Deus nos diz em 1 João 4,18. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Um primeiro fator que leva as pessoas a desistir é o medo. Medo de não conseguir, medo de não ser capaz,
medo de se machucar de novo, medo de se ferir, medo de ferir os outros, o medo de não dar certo, o medo de tentar, né? Mas a palavra de Deus diz em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que amor é esse? De uma pessoa? Não. O amor de Deus. Quando nós temos esse amor fluindo em nós, ele vai tirando todo medo, vai eliminando todo medo de dentro da gente. Amém? O verdadeiro amor lança fora todo medo. O amor do Pai. Semana eu tive que fazer uma vacina no Isaac, né? Para preencher a carteira de vacinação. Faltava a segunda dose da vacina febre amarela. E o Isaac, quando viu a agulha, disse: não, pai. Né? Ele disse: não, olha para o pai aqui. Olha para mim. E aí o médico já tinha dado a injeção, já estava colocando o algodão com o esparadrapo. Não. Ele olha pro cara: tu já fez? Já. Você viu? Quando tu olha pro pai, tu não sente nada. E naquela hora o Senhor falou comigo: assim é quando tu olha para mim, tu não vai sentir medo. Jesus teve um discípulo, o único que andou sobre as águas. Todos os outros ficaram no barco com medo. Um teve coragem, que disse: se és tu, manda eu ir ter contigo, vem. E ele... E foi. Quando ele começou a olhar para as ondas, para o vento forte, disse que, meu Deus, que loucura, eu não posso caminhar, e Senhor, me salva. É? Mas ele andou por cima das águas. Enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele olhou para Jesus, o olhar dele estava fixo em Jesus, ele andou por cima daquela situação. Amém? Enquanto a gente olhar para Jesus, o medo não vai te afetar. Agora, se você olhar para o patrão, olhar para o governo, olhar para políticos, olhar para pessoas, tudo vai te afetar. Mas enquanto você olha para o Pai, o medo não te domina. Amém? Um segundo fator que leva as pessoas a desistirem é fraqueza. Em 2 Coríntios 12:10, 2 Coríntios 12:10, a palavra de Deus diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. Amém? Quando eu estou fraco, eu estou forte. Que loucura é essa? É porque não é mais na minha força, é na dependência dele. Não é mais na minha capacidade, na minha habilidade, nas influências que eu tenho aqui, não. É na dependência dele. Porque ele me dá força para vencer. Amém? Se eu continuar achando que a minha habilidade, minha força, minha inteligência, as minhas influências, meus amigos, né, vereador, político, hoje eu vejo as pessoas postando foto lá com candidatos a vereador, né, sonhando com uma vaguinha lá no setor público, né, e estão lá postando foto, essa é a pessoa, esse é o tal. Quero só ver se aquele candidato ou candidata não ganhar. Vão desanimar, vão entrar em depressão, e aí? Ou se aquele candidato não chamar aquela pessoa, chamar outros mais próximos, mais íntimos, né? Sabe, queridos, não é influência política, não é influência de gente importante, não. É depender dele, amém? Porque tem horas que no casamento a gente não sabe como agir. Tem horas que na criação dos filhos a gente não sabe como agir. Tem horas que a nível profissional, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, está tão difícil. Tem horas que chega a situações que a gente não sabe o que fazer. Então as pessoas, por causa da fraqueza, se sentindo incapazes, desistem. E Deus diz que quando eu estou fraco, aí eu dobro meu joelho. Aí eu vou à presença de Deus. Aí não tem hora de madrugada que vai me impedir de orar, né? Ou, né, faz campanha de oração, dá um jeito. O bom seria se a gente tivesse esse hábito sempre. Independente de estar tudo feio ou tudo maravilhoso, indo bem na nossa vida. Nós tivéssemos esse hábito. E esse princípio, entender isso.
não é eu, é Ele. Amém? Como diz aquela canção, né? Que nada é sobre nós. Nada é sobre nós. É tudo sobre Ele. Tá me entendendo? Essa igreja é sobre Ele. Esse culto é sobre Ele. A sua vida é por causa dEle. Amém? Se não fosse Ele, talvez você estava no manicômio. Talvez você já estava no cemitério. Talvez você já estava lá no presídio. Talvez você estava numa cama de hospital, todo entrevado, tomado de tumores e câncer. Se não fosse Ele. Tá me entendendo? É por Ele. Então, quando vir aquele sentimento de fraqueza ou incapacidade, saiba que Ele vai agir, que Ele vai fazer. Amém? E não desista. Não desista. Uma outra situação é o cansaço. Mateus 11:28. Esse você conhece. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse, né? Às vezes, eu estou cansado, cansei dessa situação, cansei disso e daquilo, e por estar cansado, as pessoas desistem. Mas quando nós entendemos que Jesus é quem nos alivia o cansaço, a gente não precisa desistir. Amém? A gente não precisa desistir. Essa semana Deus falou muitas coisas comigo. A Bia está no propósito de caminhar, né? E nós incentivando o Jorge também a dar aquela caminhada boa na quadra da casa dele, né? E o Benjamin vai junto com a gente. O Benjamin corre quase que meia hora direto. Aquele magrelinho, né? Sai na frente com aqueles bracinhos abertos, as perninhas meio tortas assim. E eu tenho que correr atrás para ele não ir para a faixa, para a rua, por causa dos carros, né? E eu acompanhando ele. O Senhor me disse, filho, é assim. Se você acompanhar o Espírito Santo, se você acompanhar o meu movimento que eu estou fazendo, tu vai vencer. Tu vai conseguir chegar ao teu objetivo. Amém? Que às vezes a gente está cansado. Estou cansado, eu vou parar. Estou perdendo fôlego. Porque dói aqui, porque dói ali. Mas se você olhar para o Espírito Santo, se você ouvir a voz de Deus, você vai chegar ao teu objetivo. Amém? Porque às vezes a gente vai cansar. Cansar de tentar uma vez e não dar certo. Cansar de confiar e as pessoas falhar contigo. Cansar de crer e acreditar nas pessoas, as pessoas te decepcionar. Cansar de ser fiel com Deus, mas ver lá o cara que conhece Deus, mas faz tudo errado e vai estar prosperando. O cara que conhece Deus, cresceu na igreja, mas tem 2, 3 amantes e tudo prospera na vida dele. E daí? Não é para se cansar de continuar sendo fiel com Deus. Não é para cansar de continuar crendo em Deus. Não é para cansar de servir a Deus. Amém? Há muitos anos atrás, o Senhor me lembrava agora, que há muitos anos atrás eu assisti um filme chamado O Quarto Sábio. Uma dica interessante para você olhar essa semana, O Quarto Sábio. Era um homem, um médico, que ele queria muito ver Jesus. E ele guardou alguns recursos para dar de presente para Jesus. Só que toda vez que ele se aproximava para encontrar com Jesus, ele tinha que ajudar alguém. E ele passou 3 anos ali. 3 anos não, mais de 30 anos. Que ele ficou sabendo que o menino nasceu e tal, ia lá levar presente e nunca conseguiu. Foram só os outros 3. E ele passou mais de 30 anos tentando, né? E ele parou numa aldeia de leprosos. E ficou muito tempo naquela aldeia ajudando os leprosos. E ele acabou adquirindo lepra. Por causa do contato com os leprosos. E aí, Jesus passando em determinada rua de Jerusalém. Ele estava ali já, havia gastado todos os recursos e tinha uma última pérola para dar de presente. E ele deu para salvar o dedo dos leprosos e não tinha mais nada. E de repente, momentos antes dele morrer, alguém chega perto dele, toca ele e diz,
eu recebi todos os teus presentes. Mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele a quem tu procurava. Sabe, queridos, não desista. Por mais que você cansou de confiar, de acreditar, vale a pena sempre se esforçar um pouquinho mais. O Senhor está vendo. O Senhor está contemplando a tua busca, as tuas lágrimas. Ele está contemplando os teus passos. Amém? Outras coisas, um outro fator que leva as pessoas a desistir é a enfermidade. A doença, eu estou fraco, estou doente. Em Marcos 2:17, olha o que diz. Marcos 2:17. A palavra de Deus nos diz: eu vim para os doentes. Amém? Não deixe essa doença parar você, não deixe essa enfermidade parar você, não. Toma posse, Jesus veio para os doentes e Ele quer curar você, em nome de Jesus. Ele é o médico dos médicos. Uma outra situação, um outro fator é a morte. Em João 11:25, diz assim a palavra de Deus: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? A gente pode perder, tanta gente perdeu pessoas queridas, próximas, até mesmo familiares, nesse período de pandemia, né? Que talvez muitos desistiram, desanimaram, mas não deixa, né, essa perda parar você. Você não pode parar, você tem que continuar. Você tem que continuar, tem que avançar. Outra situação é a fome, que leva as pessoas a desistirem. Mas em João 6:48 diz assim: eu sou o pão da vida. Jesus, Ele é o pão da vida. E às vezes nós temos fome, mas não é só fome de comida, né? É aquela necessidade. Tem um menino aí que seguido passa aqui, né? E ele, sim, ô bispo, é errado eu dar um dinheiro para fulano. Eu disse, por quê? O que tu faz com a fulana? O que tu faz, cara? Tu te deita com ela? Aham. Quantas vezes? Tudo isso já, cara. Aí, de novo. Ô bispo, ela queria dinheiro. Quanto? Quanto? 50? R$5. R$5? Pra fazer coisa errada contigo? Aham. Como é que Deus vai te dar uma namorada, uma esposa? Não sei. É errado, é errado. Ela precisa de ajuda, então dá ajuda pra ela. Mas não faz nada com ela. Eu achei que tinha que fazer. Não precisa fazer. Ajuda ela pra matar a fome dela, pra ela comprar pão pros filhos. Mas tu não precisa deitar com ela. Não precisa fazer coisa errada com ela. Eu não tinha pensado nisso. Isso. Agora tu vai fazer o certo. Mata a fome. Então, tem gente que tem fome de sexo, de pecado. Tem gente que tem fome, eu estou sentindo fome de beber, de drogar, de fazer isso, de fazer aquilo. Ei, te alimenta do pão da vida. Te alimenta do pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. E você não precisa ir para droga, você não precisa para pornografia, você não precisa para outras coisas, não. Jesus é o pão da vida. Se você se alimentar de Jesus, você não vai precisar de outras coisas. Tá me entendendo? Não precisa daquele bailinho. Não, ainda mesmo pode ter baile, né? Mas faz umas coisas escondidas aí, né? Você não precisa disso. Não. Se você se alimentar de Jesus, você não vai ter fome. Jesus disse para aquela mulher: mulher, se tu beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais tu vai ter sede. Amém? Quem bebe da água que Jesus tem para dar, essa aqui a gente volta a ter sede. Mas a água que Jesus dá se torna uma fonte aqui dentro que mata a sede das outras pessoas. Amém? Imagina, um conselho mudou a vida do menino. Um conselho. Talvez outros diziam, capaz, pega mesmo, cara. Esse troco aí, cara, vai lá.
na ótica do mundo. Mas um conselho sábio muda a história de alguém. Ah, mas ele não bate bem na cabeça, não importa. Ensina o que é correto. Fala o que é verdadeiro. Amém? E não desista. Não desista. O Senhor falou comigo hoje, muita gente já desistiu de muita coisa. Quando eu saio do meu escritório ali, que eu olho para vocês, vendo vocês de costas, o Senhor me diz, filho, muitos aqui já desistiram de muita coisa. Ah, se eles crerem na minha palavra hoje e tomarem um posicionamento de parar de desistir, eu vou fazer algo extraordinário na vida deles. E de repente eu chego aqui e o Bruno está cantando esse louvor, que é sobrenatural. O que Deus tem para você não é natural, é sobrenatural. O que Deus tem para você é grande, é poderoso. Por isso você não pode desistir mais, você tem que se esforçar para não desistir do seu propósito com Deus. Não é chegar amanhã e você já começar a se sentir depressivo, desistir, voltar aos velhos hábitos. Ei, não pode! Você tem que se esforçar. For preciso, se tem meu número, tem o número da Bia, se é o número de algum pastor aqui, liga para um de nós. E clama por socorro. E você vai vencer. Amém? Oh, acho que vocês não tinham me ouvido. Quando se sentir fraco e com vontade de desistir, por não achar que conseguirá vencer as lutas, não desanime, mas tenha certeza de que o Senhor Jesus estará sempre ao seu lado e que a cada luta sua é a luta do Senhor. Amém? Olha o que o salmista diz no Salmo 35:1. Abre lá, Salmos 35, versículo 1. Salmos 35:1. Olha o que o salmista diz. Salmos 35:1. Pleiteia, ó Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Aleluia! Quando perseverarmos no Senhor e não desistirmos, alcançaremos a vitória em Cristo Jesus. Amém? Olha o que o salmista falou. O Senhor é aquele que peleja contigo. O Senhor é aquele que vai lutar ao teu lado e por você. Amém? Se você decidir se posicionar, crer na palavra de Deus, se alimentar do Senhor e fazer dele a tua fonte de vida eterna. Amém?